Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma gravação de uma aula e hoje eu vou trazer para vocês o conteúdo de linguagem vetorial, tá? Nas aulas anteriores nós vimos um pouquinho sobre o MU, MUV e algumas aplicações, que na verdade foi o lançamento vertical, né? Queda livre, lançamento vertical para baixo, lançamento vertical para cima, enfim. A gente vai dar continuidade agora à linguagem vetorial. Como assim, professora? Linguagem vetorial. Quando a gente fala de linguagem vetorial, a gente vai tratar de um segmentozinho de reta. O que seria isso? Isso seria basicamente o chamado vetor, que é um assunto que a gente vai ver muito e vocês precisam ter a compreensão bem detalhada dessa parte do conteúdo, ok? Peço que vocês peguem lápis, caneta, caderno e bora copiar o que está escrito aqui no quadro e prestar atenção, tranquilo? Vamos lá, ó, linguagem vetorial. Eu falei a vocês que o nosso conteúdo principal, ele é o vetor. Professora, o que seria o vetor? O vetor seria, na verdade, um segmento de reta que vai caracterizar uma grandeza vetorial. Como assim, uma grandeza vetorial? Acredito que no nono ano de vocês já devem ter visto a diferença entre grandeza vetorial e grandeza escalar. Porém, a gente vai reforçar mais um pouquinho, porque isso se faz presente agora, tá? A diferença de grandeza vetorial e grandeza escalar. O que seria isso, professora Carla? Então, ó, vamos lá. Uma grandeza é tudo que pode ser medido na física. Como assim? É basicamente o que a gente estuda. A medição de temperatura, de velocidade, de aceleração, tempo, deslocamento. Ok, professora, já entendi. Eu sei que uma grandeza é tudo que pode ser medido. Tranquilo. Porém, nós temos uma diferençazinha entre a grandeza vetorial e a grandeza escalar. Bora lá, ó. Quando eu falar assim para vocês, por exemplo, eu quero que vocês meçam o deslocamento de um carro. Aí você vai dizer para mim, professor, eu vi que de tal ponto até tal ponto, um carro percorreu 3 quilômetros. Tranquilo, 3 quilômetros. Mas foi 3 quilômetros para onde? Para o sentido direito, para o sentido esquerdo. Vamos dar outro exemplo para ficar melhor para vocês, ó. Eu vou dizer a vocês que eu vou aplicar uma força em um objeto, tá? Então, eu tenho aqui o meu piloto e eu vou empurrá-lo com uma força de 10 newtons, tranquilo? Eu vou empurrá-lo com uma força de 10 newtons, professora, beleza. Só que vocês acham que simplesmente eu dizer que a força é de 10 newtons vai caracterizar para onde esse piloto vai ou para onde esse piloto volta? Acredito que não, ó, prestem atenção. Na grandeza escalar, eu só preciso de um número. Como assim? Tempo ele é medido no SI, a gente já sabe, em segundos. Então, se eu disser a vocês que percorreu um tempo de 30 segundos, eu não preciso dizer para que direção esse tempo percorreu. Se esse tempo percorreu para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Não, ó. Ele simplesmente foi percorrido durante 30 segundos. A temperatura, professora, como assim? Eu só preciso de um número? Sim, só preciso de um número. Se eu perguntar a vocês... Se eu pedir para vocês aferirem a temperatura de vocês e der mais ou menos, por exemplo, 36 graus Celsius, vai ser simplesmente 36 graus Celsius. Eu não vou precisar dar outro sentido para esse valor. Agora, reparem bem, como eu falei a vocês, se eu falar que a velocidade de um carro é de 60 km por hora, eu não sei necessariamente para onde esse carro está se dirigindo. Beleza? Prestem atenção, ó. Toda grandeza vetorial, ela sempre vai possuir módulo. O que é um módulo, professora? O módulo é simplesmente um número, tá? É um valor. Ó, se eu falei da velocidade, o módulo da velocidade vai ser, dando um exemplo, tá? De 60 km por hora. Porém, eu preciso saber em que direção esse corpo está percorrendo com tal velocidade. Como assim, professora? A direção, geralmente, ela é dada na horizontal, ok? Ou na vertical. Se eu falar que um corpo tem 60 km por hora de velocidade, eu posso estar falando de um carro e a gente vai saber que esse carro está na direção, por exemplo, horizontal.
Porém, eu posso estar falando da velocidade de um pingo de chuva, ok? Essa velocidade de um pingo de chuva, ele vai vir necessariamente na direção vertical. E se eu estiver falando de um carro que está subindo uma ladeira, professora, então eu estou falando de uma velocidade na direção diagonal, tá? Horizontal, vertical, diagonal. E o sentido, professor? O sentido seria basicamente para cima ou para baixo, se a gente está tratando na velocidade na direção vertical, ou para a esquerda, ou para a direita, se a gente estiver tratando da velocidade na direção horizontal, ok? Então, velocidade horizontal, na direção horizontal, eu posso estar indo para a direita, posso estar indo para a esquerda. Se eu estiver falando de uma velocidade na direção vertical, eu estou falando de um sentido para cima ou para baixo, tranquilo? Então, quando eu falo de grandeza vetorial, não basta simplesmente eu saber o número, eu preciso saber para onde essa grandeza está apontando, entre aspas, tá? Que ela vai apontar em uma das direções que foi dada ali, ou em um dos sentidos que foi dado aqui, e posteriormente vai ter também um valor, que é um número. Na minha grandeza escalar, eu só preciso do número e não preciso, basicamente, saber para onde está apontando tal grandeza. Tranquilo? É mais ou menos assim, tá? Agora vamos lá. Eu falei a vocês que o vetor é um segmento de reta que vai caracterizar a grandeza vertical, tá? Perdão, a grandeza vetorial. Esse vetor, ele vai ser dado por uma setinha assim, tá? Ó, um segmento de reta. Nesse caso daqui, esse vetor que a gente está vendo, o vetor a nomenclatura dele vai ser a letra mais uma setinha em cima, tá? Ele está, como vocês podem ver, ó, olhando de frente para ele, tá? Na direção horizontal, com o sentido para direita, ok? Sempre olhando de frente para o vetor. Nesse caso daqui, é um caso não tão raro que vocês não vão ver muito no livro de vocês, porém, a gente tem uma direção diagonal, tá? Como eu falei a vocês, só que eu não escrevi porque não é tão importante assim. Nesse caso daqui, a gente tem um vetor na direção vertical e o sentido dele é para cima. Tranquilo? Conhecendo o que é um vetor, que é esse segmento de retazinho aqui que eu mostrei a vocês, e como é a nomenclatura dele, que é simplesmente a letra mais uma setinha em cima, tá? Não podemos esquecer. Por isso que vocês veem lá na formulazinha, ó, a velocidade, como é que a gente trata? A gente trata assim. A aceleração, como é que a gente trata? A gente trata dessa forma, ok? A gente vai aprender a utilizar dois métodos de soma de vetores, tá? São as operações vetoriais. Vamos aqui para essa parte do quadro, ó. O primeiro método, a gente vai falar sobre o método polígonos, ou método dos polígonos. Professora, como assim? Eu quero saber, pessoal, a soma desses dois vetores. Agora, não são vetores quaisquer. Preste atenção como é que eles se conectam. Ó, eu tenho a parte inicial do vetor A e a parte final do vetor A, ok? Logo em seguida, eu tenho a parte inicial do vetor B com a parte final do vetor B. Quando eles estão associados dessa forma, tá? Inicial com final e o inicial com o final, eu simplesmente posso fazer uma reta que a origem dela vai ser na parte inicial do primeiro vetor e o final dela vai ser na parte final do vetor. Essa reta daqui, esse segmento de reta, seria o vetor S. Eu chamo de S para vocês associarem ao vetor soma, ok? Reparem bem, como é que eu vou fazer o cálculo da soma desse valor, professor? Ó, se eu tenho que o módulo de A, ou seja, o número, né, de A é igual a 3, e o módulo de B, ou seja, o número de B igual a 4, eu vou utilizar aquele teoremazinho de Pitágoras, tá? Aí o que é que a gente vai fazer? Ó, eu quero o meu S resultante, tá? O valor final. Então vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, S ao quadrado vai ser
3 ao quadrado a gente tem que é 9. E 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Então, meu valor final vai ser S ao quadrado é 25. Parou aqui? Não, não parou aqui, né? A gente tem que tirar esse quadrado. Quando a gente tira esse quadrado, é a mesma coisa que eu colocar a raiz. Então, meu S final vai ser 5. Reparem bem que na soma vetorial, não é simplesmente você somar, nesse caso daqui, o nosso 3 mais 4. 3 mais 4 daria 7. Prestem atenção que o nosso valor em módulo de S deu 5. Tranquilo? Não é simplesmente somar. A gente tem que analisar e fazer o teorema de Pitágoras para esse caso daí, que é quando os vetores se encontram dessa forma, ok? A gente tem outro método, que é o método do paralelogramo. Ele não cai geralmente nas questões, porém a gente tem que ver do que se trata, ok? Prestem atenção, ó, como está organizada essa associação agora, ó. Percebam que a origem do vetor A está junto com a origem do vetor B, ok? Nesse caso aqui de cima, a gente não tinha origem com origem, né? A gente tinha origem, final, ok? Era só a gente criar uma reta, um segmento de reta, na verdade, da origem do primeiro vetor até o final do segundo vetor. Nesse caso, não. Professora, como é que a gente faz então? Ó, eu vou apagar aqui, vou refazer esse desenho para vocês perceberem como a gente cria essa reta, tá? As questões que vão ser pedidas para vocês vai ser simplesmente para você achar o vetor soma, para vocês desenharem o vetor soma e não calcular o número, ok? O que é que a gente vai fazer? Ó, eu tenho origem do vetor A com final do vetor A, beleza? A gente vai criar uma reta paralela a esse vetor. Como assim? Ó, eu tenho o vetor aqui, no final desse eu vou criar uma reta paralela. O que é uma reta paralela? Lado a lado, né? Da mesma forma eu vou fazer com o vetor B, tá? Eu tenho essa reta daqui e eu vou criar outra reta paralela a B, ok? Então, o segmento de reta A está paralelo a essa linha e o segmento de reta B está paralelo a essa próxima linha. E agora, simplesmente, é só eu traçar o meu segmento de reta que dá origem ao meu vetor soma, que é o meu vetor final. Tranquilo? Como eu falei a vocês, vai ser pedido para vocês desenharem e não calcular. Professora, mas se for para calcular, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter uma fórmula um pouco diferenciada, tá? Inicialmente vai ser o teorema de Pitágoras, porém vai ser acrescido o valor de menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de θ. E que ângulo é esse aí, professora? Θ vai ser um ângulo que vai ter que ser dado aqui, tá? Esse ângulo geralmente é de 30 graus, 45 ou 60 graus. Vou colocar aqui como sendo o valor de 30, tá? Porque ele é bem fechadinho. Tranquilo? E a gente vai ter os casos particulares, que são casos mais simples. Ou seja, ó, preste atenção. Se eu tiver um vetor A e eu quero somar ele, o vetor B, e eles não estão se encontrando, eles estão um paralelo ao outro, eu simplesmente, agora sim, vou poder somá-los, tá? Como assim, professora? Se eu disser a vocês que o vetor A, ele é em módulo igual a 5, e o vetor B em módulo é igual a 7, eu vou simplesmente somar 5 mais 7, ok? E o valor da soma dá 12. Nesse caso, eu posso somar assim, dessa forma, como eu mostrei a vocês. E como é que eu vou desenhar o meu vetor final, professora? É simplesmente eu somar esse com esse daqui. Então, eu vou ter um vetor um pouco mais comprido, ok? Esse seria aí o segmento de reta final em relação à soma de A e de B. Para isso, o ângulo, ó, vocês podem ver que o ângulo é de 0 grau, não tem nenhum grau em relação a um para o outro, ok? E quando o ângulo for de 90 graus, professora, a gente vai fazer mais uma vez da forma de Pitágoras, como esse daqui, ó. Agora, prestem atenção, qual é a diferença desse para esse, ó? Esse eu falei que eu tenho origem, final, origem, final. Esse aqui não, eu posso somar o vetor
A e B, e os dois eles têm a mesma origem, ok? Só que eu não vou fazer dessa forma aqui, como tem a mesma origem, porque a gente está falando de um ângulo de 90 graus. E simplesmente, para eu encontrar o meu valor final, é só eu fazer o teorema de Pitágoras, ok? Espero que vocês copiem tudo certinho. Agora a gente vai para o próximo quadro, tá? Vou apagar esse e vou fazer um novo. Dando continuidade ao nosso conteúdo, tá? A gente vai falar agora um pouquinho sobre decomposição de vetor. Vocês lembram quando eu falei lá no quadro anterior em relação àquele vetorzinho que estava na diagonal? Pois é, ele vai aparecer aqui agora e vocês vão ver como a gente vai resolver ele, tá? Reparem bem, aqui eu tenho um plano cartesiano, tá, pessoal? Temos aqui no eixo da vertical o eixo Y e no eixo da horizontal o eixo X, ok? E digamos que eu queira trabalhar agora com vocês um vetor A. Beleza, professora, se esse vetor estivesse na horizontal ou na vertical, eu saberia como somá-lo, como fazer os procedimentos certinho, como tinha tudo lá no quadro anterior. Porém, agora esse vetor ele está na diagonal. E eu vou precisar trabalhar com vocês agora uma coisa chamada de decomposição de vetor. Como assim, professora? É isso mesmo, eu vou decompor esse vetor na diagonal em um vetor y, que vai ser na direção vertical, e em um vetor x, que vai ser na direção horizontal. Como é que a gente vai fazer? Ó, reparem bem. Mais uma vez, eu tenho aqui meu plano cartesiano e eu tenho meu eixo y aqui, tá? Para ficar mais organizado, eu vou traçar as setinhas, como a gente faz, como é de praxe, lá nas aulas de matemática, ok? Eu vou decompor esse meu vetor A em dois. O meu primeiro vai ser, ó, um vetor na horizontal. Eu vou chamá-lo ele, pessoal, de AX, ok? A índice X. Vou botar o X aqui embaixo, pequenininho, para a gente ver e deduzir que esse vetor que eu estou escrevendo está na horizontal, ok? E da próxima vez, eu vou criar um vetorzinho aqui, ó, na vertical, tá? Esse vetorzinho vai ser o meu AY, ok? Vou colocar aqui a setinha no AX também para a gente dizer que é um vetor. Tranquilo? E como é que a gente vai fazer agora, professora? Eu preciso que vocês me digam qual é o valor de AX e qual é o valor de AY, ou como basicamente eu preciso calculá-los, ok? Como é que eu vou fazer? Ó, isso é regra, tá, pessoal? Sempre vai ser assim. O meu vetor AX, vou pegar aqui meu próximo piloto, ele vai ser igual ao módulo do meu vetor original, que é o vetor A, vezes o cosseno de θ. Quem é esse θ, professora? O ângulozinho que o nosso vetor forma com a horizontal, tá? Esse valor aqui. E para o AY, como é que vai ser, professora? Ele vai ser igual ao meu módulo do vetor original, que é o vetor A, vezes o seno de θ. Ok, pessoal? Deixa eu dar uma ênfase aqui nessas fórmulas, porque elas vão ser muito importantes para a gente fazer algumas deduções do movimento oblíquo, que vai vir na nossa próxima aula, tá? Então, a decomposição de vetor é simplesmente eu decompor um vetor que está na diagonal ou em alguma direção que não seja horizontal nem vertical em dois vetores que estejam nessas direções, que são as famosas direções vertical e horizontal, porque fica muito mais fácil para eu trabalhar. Nas aulas anteriores, vocês lembram que eu sempre tratava de movimentos assim, ó, um carrinho, por exemplo, que estava em uma pista reta. Ok, tranquilo, esse vetor de velocidade desse carrinho, ele vai estar sempre na horizontal. Ou então, quando a gente falou de movimento vertical, eu sempre falava de uma bolinha que caía ou que eu lançava para cima. Ok, tranquilo, esse movimento aí, a velocidade dele está na direção vertical. Agora, se eu falar para vocês assim, pessoal, ó, um goleiro, por exemplo, que dá um tiro de meta, qual vai ser a trajetória percorrida por essa bola? Vai ser basicamente assim. Então, aí a gente não vai utilizar mais nem o movimento vertical, nem o movimento horizontal. O que é que a gente precisa fazer? Decompor esses vetores. Isso vocês vão ver na próxima aula, tá? Só estou dando
um spoilerzinho do que vai acontecer para vocês terem noção que isso daqui é muito importante, ok? Decomposição de vetor é basicamente eu decompor um vetor na diagonal em dois, geralmente na direção x, horizontal, e na direção y, vertical, ok? Eu gosto de um bizuzinho para vocês lembrarem quem vai ser no seno e quem vai ser no cosseno, tá? Eu gosto de lembrar assim, ó, quem está no eixo x está na horizontal, né? Quem está na horizontal está deitado, quem está deitado está com sono, com sono é cosseno, tranquilo? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre composição de movimento. Como assim? A gente vai tratar agora de velocidades e como essas velocidades vão se compor. Eu dei dois casos aqui para vocês, que é os casos mais comuns que vocês vão ver nos livros e nas questões, tá? Quando a gente fala de composição de movimento, a gente está falando de duas velocidades, ok? Vamos ver essa primeira situação aqui, ó. Imagine que eu tenho um barquinho, tá? E esse barquinho, ele está viajando numa velocidade VB, que é o meu V do barco, ok? E esse VB, ele está nessa direção que essa setinha azul está apontando, ok? Porém, eu também tenho outra velocidade associada aí. Que velocidade seria essa? A velocidade da correnteza desse rio, tá? Que eu vou chamar de VC. Então, o que acontece? Nesse caso, o VC também está para a mesma direção que a velocidade do barco aponta. Isso significa que esse barco está a favor da correnteza. O que é que vai acontecer? Quando um barco está a favor da correnteza, por que ele se desloca com mais facilidade e mais rapidamente? Porque a velocidade resultante, pessoal, a velocidade total, ó, ela não vai ser simplesmente a velocidade do barco. Ela vai estar associada com a velocidade da correnteza do rio. Então, se a gente está falando de dois vetores e uma soma de vetores, e mais uma vez eles estão, ó, na mesma direção e no mesmo sentido, a gente simplesmente pode somar os seus módulos, tá? Aqui seria a velocidade do barco e aqui seria a velocidade da correnteza. Então, nesse caso 1, o barco, a velocidade do barco e a velocidade da correnteza estão na mesma direção. Se estão na mesma direção e no mesmo sentido, o que é que acontece? A gente pode somar essas velocidades encontrando a velocidade resultante. Agora reparem bem, ó, eu tenho um barquinho aqui que ele está viajando com a velocidade apontada para o mesmo lado, tá? Mesmo lado que o caso anterior. Porém, agora, a correnteza, ela está viajando, a velocidade dela está viajando em sentidos diferentes, ó. Prestem atenção nessa setinha aqui, azul. O que é que está acontecendo agora? Esse barco, ele está viajando contra a correnteza, ok? Então, vai ser mais difícil de ele se deslocar do que se ele estivesse a favor da correnteza. Qual seria a velocidade total, a velocidade resultante que esse barco está viajando? Seria em módulo, tá? A velocidade do barco menos a velocidade da correnteza. Seria basicamente assim, ó. Eu tenho V do barco e a correnteza ela está apontando para o outro lado. Tranquilo? Por isso fica mais difícil dele se locomover do que o caso 1. O que é que acontece aqui? Eles estão na mesma direção? Estão, professora. Porém, nesse caso, eles estão em sentidos opostos. Um está para a esquerda e outro está para a direita. Tranquilo? Basicamente terminou nossa aula e eu vou deixar uma atividade aqui para vocês praticarem. Essa atividade está lá no módulo 1, capítulo 3, páginas 13 e 14. Ok? Peço que vocês façam e pratiquem, que vocês com certeza vão ter o melhor resultado. Até a próxima aula.